Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Ferreira, presente. Tá funcionando, Carlinhos. Só. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura no Salmo Bíblico pela vereadora Flávia Garuti Muniz. A ti, Senhor, elevei a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhada. Nem me insultem meus inimigos, porque todos os que em ti esperam não serão confundidos. Sejam confundidos todos os que em vão cometem iniquidade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus, meu Salvador, e te tenho esperado todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas comiserações e das tuas misericórdias, que têm sido desde o século. Palavra do Senhor. Agradecer aqui a presença dos munícipes nesta sessão, que sejam sempre bem-vindos. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 41ª sessão ordinária, do dia 23 de março de 2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 69ª sessão extraordinária, do dia 23 de março de 2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 70ª sessão extraordinária, do dia 26/4 de 2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 70ª sessão extraordinária, do dia 6/4 de 2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 110/2015, de autoria do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 009/2015 e respectiva justificativa. Ofício número 110/2015. Pedrinhos Paulista, 26 de março de 2015. Assunto: encaminha projeto de lei número 009/2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência
apresentar o incluso projeto de lei número 009/2015, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes para o PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2015 e a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o momento, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência o Senhor Amarildo Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, Pedrinhas Paulistas, São Paulo. Não. Peço a leitura do projeto de lei número 009/2015 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura dos projetos de leis número 009 e 010/2015, tendo em vista que todos os vereadores têm em mãos, e fosse lido só a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 009 e 0010/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários que se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 009/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 009/2015, de 26 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 009/2015, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 42 mil, destinado ao pagamento da última medição, equivalente a 20% do total do convênio da obra destinada à construção de lavanderia, através do convênio firmado com o Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, a qual já está devidamente concluída. Para financiamento das suplementações das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se dos recursos provenientes do excesso da arrecadação no valor de R$ 42 mil, conforme página 5 do balancete da Receita em anexo, referente ao recurso recebido da Secretaria do Estado da Saúde em 18 de março de 2015, conforme extrato bancário. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 124/2015, de autoria do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 010/2015. Ofício número 124/2015. Pedrinhas Paulista, 6 de abril de 2015. Assunto: encaminha projeto de lei número 010/2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 010/2015, que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Pedrinhas Paulista, em conformidade com a resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, do Comanda, e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência,
Subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 010/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 010/2015, que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Pedrinhas Paulista, em conformidade com a resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O presente projeto objetiva regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Pedrinhas Paulista, em atenção às disposições contidas na Resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que altera a Resolução número 139/2010. Referida resolução dispõe que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado em data unificada em todo o território nacional, no primeiro domingo de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Dispõe ainda que, caso seja previsto em lei, o processo de escolha poderá ocorrer em duas fases. A primeira fase consistirá em prova escrita de caráter eliminatório. A segunda fase será o sufrágio universal pelo voto direto e secreto de todos os eleitores aptos do município de Pedrinhas Paulista. O processo de escolha, conforme dispõe a resolução, será fiscalizado por uma comissão especial eleitoral e pelos demais membros do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não há, no presente projeto, qualquer alteração a valores de remuneração ou qualquer alteração aos benefícios concedidos aos conselheiros tutelares, tendo em vista que referido tema já se encontra regulamentado nas leis municipais número 149/1995, 506/2004 e 967/2012. Portanto, o presente projeto objetiva somente regulamentar em âmbito municipal as regras estipuladas pelo CONANDA para o processo de escolhas dos conselheiros tutelares que serão seguidas em todo o território nacional. Ante ao que foi exposto ao projeto em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação por ser de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do parecer número 009/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 009/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 009/2015. Parecer número 009/2015, 7 de abril de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 009/2015, de 26 de março de 2015, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação, com a seguinte correção. Onde se lê, no quadro do artigo 3º, 10.301.0011,
089, construção de lavanderia para a saúde, leia-se 10.301.0011.1.089, construção de lavanderia para a saúde. Sala das Comissões, 7 de abril de 2015, Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 009/2015, 10 de abril de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 009/2015, de 26 de março de 2015, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2015, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em pauta, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 10 de abril de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 010/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 010/2015. Parecer número 010/2015, de 7 de abril de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 010/2015, de 6 de abril de 2015, o qual dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Pedrinhas Paulista, em conformidade com a resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA, e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação, com a seguinte correção, onde se lê: artigo 13. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de março de 2015, leia-se. Artigo 13. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de março de 2015. Sala das Comissões, 7 de abril de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Peço a leitura das indicações números 001 e 002/2015, de autoria dos vereadores do PSDB. Indicação número 001/2015. Assunto: providências em relação ao antigo aterro sanitário. Considerando que há muito foi desativado o antigo aterro sanitário, localizado nos fundos do cemitério municipal, nas proximidades do conjunto habitacional Parque dos Girassóis. Considerando que, a despeito disso, o local tem sido utilizado para o descarte de materiais como galhos de árvores, restos de construções, lixo domésticos e outros detritos. Considerando que, por não ser um ambiente adequado a esse fim, o local tem favorecido a proliferação de insetos, como a mosca varejeira e o mosquito da dengue, tornando-se ainda o criadouro de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões que invadem as residências situadas naquela área. Considerando ainda
que vários munícipes residentes nas imediações, inconformados com aquela situação, têm nos procurado para reclamarem seus direitos e exigirem solução. Considerando, finalmente, que é de nossa obrigação, como vereadores, na qualidade de representantes da população, zelar pela saúde e o bem-estar das famílias pedrinhenses, intercedendo na defesa de seus interesses, indicamos, na forma regimental, à senhora prefeita municipal, para que tome urgentes providências no sentido de sanar as irregularidades ali existentes, impedindo que os lixos e outros detritos tenham destino diverso daquele previsto na legislação em vigor, a fim de que seja resolvida de vez esta situação que compromete a saúde e o direito da população de viver bem e em segurança, atendendo à reivindicação legítima dos moradores daquela área, por ser medida de inteira justiça. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 8 de abril de 2015. Wilson Alves da Silva, vereador do PSDB. Antônio Marcos Valone, vereador do PSDB. Carlos Pereira Mendonça, vereador do PSDB. E Emerson da Cruz Souza, vereador do PSDB. Indicação número 002/2015. Assunto: remanejamento de vigia para o plantão no CIAS 1. Considerando o atendimento 24 horas no CIAS 1, Dr. Jorge Belotti. Considerando que durante a noite permanecem na área interna do prédio 2 auxiliares de enfermagem e um médico ou uma médica. Considerando que o atendimento ao público é realizado pelas auxiliares a qualquer hora, em condição vulnerável, estando sujeitas a se depararem com várias situações de desconforto durante o atendimento, entre elas a recepção de pessoas mal intencionadas ou sob efeito de álcool e drogas, que podem colocar em risco a sua integridade e das demais pessoas que se encontrem naquele local. Considerando que durante os procedimentos a sala de atendimento fica desguarnecida, facilitando o acesso de pessoas estranhas às repartições internas do prédio. Considerando ainda a preocupação dos próprios profissionais e de seus familiares que nos procuram pedindo apoio à sua reivindicação. Considerando finalmente que, segundo a nossa ótica, o atendimento ao pedido é medida urgente que se faz necessária face às considerações aqui apresentadas, sendo nossa obrigação, enquanto vereadores, na qualidade de representantes da população, zelar pela segurança e o bem-estar dos nossos munícipes, intercedendo na defesa dos seus interesses. Indicamos na forma regimental à senhora prefeita municipal que autorize o remanejamento de vigia para exercer suas atividades junto ao CIAS 1 Dr. Jorge Belotti durante os plantões noturnos. Medida essa que certamente trará maior segurança aos usuários e funcionários, promovendo a confiança necessária de que precisam nossos profissionais da saúde para exercer suas funções com tranquilidade, prestando um atendimento cada vez melhor, com a qualidade que a nossa população merece. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo, 8 de abril de 2015. Carlos Pereira Mendonça, Antônio Marcos Valone, Wilson Alves da Silva, Emerson da Cruz Souza, vereadores do PSDB. Senhor presidente, eu gostaria de ter uma cópia dessas indicações. Eu não tenho. Foi tirado, está. Você tira. Cópia das moções. Peço a leitura das moções números 005, 006, 007, 008 e 009/2015, de autoria de todos os vereadores.
Moção número 005/2015, 24 de março de 2015. Nós, vereadores, abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Luciano Silva Menezes, ocorrido no dia 19 de março de 2015, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de março de 2015. Moção número 006/2015, 26 de março de 2015. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Erna Greschow Bondarenko, ocorrido no dia 25 de março de 2015, bem como seja externado a seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Moção número 007/2015, 31 de março de 2015. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Francisco Pereira de Souza, ocorrido no dia 17 de março de 2015, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 31 de março de 2015. Moção número 008/2015, 8 de abril de 2015. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Terezinha Elza Fernandes, ocorrido no dia 7 de abril de 2015, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 8 de abril de 2015. Moção número 009/2015, de 10 de abril de 2015. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Pulcina Ana de Melo Tenório, ocorrido no dia 10 de abril de 2015, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 10 de abril de 2015. Em conformidade com o artigo 156, incisos 1 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 009/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 009/2015.
Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 009/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 009/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer número 010/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 010/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 005/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 006/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 007/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 008/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 009/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à diretora da Câmara providências quanto às proposituras apresentadas e aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4 e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, conceda a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Villani. Antônio Marcos Valone. Flávia Garotti Muniz. Boaventura Aparecido de Melo. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Mais uma vez, nosso município teve várias perdas, né? Pessoas do nosso município que faleceram. Tem uma moção aqui do irmão do vereador, que já era da semana retrasada, mas que ainda está aqui. Teve da dona Erna, mãe da mulher do Paturi, outra senhora também que faleceu nessa semana. Dar meus sentimentos a essa família. O senhor Francisco Pereira de Souza, uma pessoa admirável por muita gente, honesta, trabalhadora, e que infelizmente nos deixou agora a semana retrasada. Trabalhou desde 93, acho que na prefeitura, sempre prestando serviço ao município. Então, para a gente também é uma perca muito grande o falecimento do seu Francisco. Eu presto meus sentimentos também à família. Dona Terezinha Elisa Fernandes, outra falecida no município, não me recordo dela agora.
e também a dona Pulcina Tenório, uma pessoa também bem querida por muita gente, que também faleceu nessa semana e que com certeza vai fazer muita falta para os seus familiares. Eu presto meus sentimentos a eles também. Queria fazer só um comentário assim simples em cima das indicações quanto às providências. Quanto ao terreno da prefeitura, na verdade é um terreno que ficou só para guardar galhos, né? Galhos e entulhos, assim como tijolo, resto de construção. Porque no nosso município nós não temos terreno aonde colocar esse tipo de entulho. Se você for querer ajeitar uma área, tem que ser através de desapropriação. Então é muito difícil, ninguém cede. Se você for fazer uma desapropriação em uma área, ele também não pode ser próximo à cidade. Então é muito difícil. Agora, quanto a lixo, balde, lata, isso aí é uma parte da população que não percebe. O município ele tem a coleta de lixo, tem a coleta do reciclado, mas a pessoa não está nem aí. Ele pega, vai lá e joga lá e deixa lá. Aí o culpado é o município. Então é uma falta de respeito muito grande por alguns do município, que outros acabam pagando por isso, que é o caso da dengue. Agora, quanto a aranhas, animais peçonhentos, o nosso município é cercado por banhado. Você pega aqui da rua Rio Pedrinhas, aqui de lá, pode fazer a volta na cidade, todo mundo que mora, eles convivem com isso. Não tem como você mudar. Não é só lá que tem isso, se é que tem, né? Agora, quanto ao lixo jogado lá, é uma falta de respeito, sim. Mas por alguns da população que joga lá. Porque o município tem a coletagem. Então é muito difícil acertar essa situação, muito embora acho que seria o certo, se não conseguir área nenhuma, chegar no local, desapropriar. Mas a desapropriação hoje é muito difícil, ela vira judicial. Aí acontece que nem na prefeitura, que ficou um terreno do seu Arrigo Masqueto lá dentro, que custava 15 mil reais, e não pagaram o que ele pediu, hoje está mais de 200 mil reais. E na hora que sair vai ter que pagar, está em precatório. Então, a desapropriação não é uma coisa certa. Lá no aterro sanitário não pode jogar galho, porque a CETESB está lá direto. Então é uma dificuldade muito grande para o município. Então eu acho que essas pessoas que jogam lixo lá deveriam ter um pouco mais de respeito com os outros que moram na cidade e principalmente a vizinhança lá. Agora, quanto à deslocação de um vigia para o posto de saúde, se lá tem 2 enfermeiras e um médico já estão vulneráveis, se você for pegar um vigia do município, ele não é preparado para mexer com drogado, com pessoas. Então vai ser mais uma pessoa que vai estar lá vai ficar vulnerável. Para ter um vigia certo mesmo na saúde, a não ser que o município faça aí, cria a guarda municipal, porque aí o cara vai ter um treinamento, ou contrate uma empresa. Porque a pessoa tem que ter um treinamento. Mas chega lá, chega um drogado, chega um maluco lá, o vigia, ele vai fazer o quê? Nenhuma praça você pode ter um vigia. Você coloca um vigia na praça lá, uma criança vai lá, quebra alguma coisa, se o vigia for reclamar, é perigoso o pai processar ele ou até bater nele lá na praça. Então é meio complicado essa parte do vigia também. Eu creio que no caso de alguns setores, até em porta de escola e na saúde, um guarda municipal, mas guarda, com treinamento e tudo. Agora, esse simples vigia da prefeitura deslocar, eu não vejo a necessidade, porque se torna da mesma forma. Então, não vai mudar nada. Então, no momento é só, e muito obrigado. Wilson Alves da Silva. Presidente,
nobre vereadora, nobres vereadores, comunidade aqui presente, nosso boa noite. Boa noite ao sempre presente nosso assessor jurídico, doutor Itamar. Obrigado pela presença. Tivemos, nesse período que antecedeu esses dias, várias perdas, várias pessoas que se foram embora do nosso convívio. O Luciano Silva Menezes, irmão do Cido, já tecemos aqui, né, nobre vereador? E Vossa Excelência também foi muito bem com as suas palavras em função desse membro da sua família. Então, reforçamos aqui os nossos sentimentos. A dona Erna Bondarenko, eu tive oportunidade de ter contato com ela, eu fui professor do seu filho Rubens Bondarenko, e tive também a oportunidade de ter um contato com o Flávio Silva Rocha, popular Paturi, que buscou na nossa residência uma oportunidade para que a dona Erna fosse internada no hospital regional. E por via de meu genro, doutor Morelli, ele fez a internação no ato da dona Erna. Pelo menos nos seus últimos dias, teve ela a merecida atenção de um órgão público da saúde. Através de seus filhos e, às vezes, contatos de escola, pôde mensurar e medir a grandeza de dona Erna como dona de casa, como mãe e representante, naquela época, de uma parcela da comunidade de Cruzalha. O senhor Francisco Pereira de Souza, o popular Chiquinho, por sinal, eu estava hospitalizado na Santa Casa e ele estava ali, vizinho da gente. E eu, hospitalizado, e a minha esposa junto, ainda ela teve a oportunidade de conversar com a dona Dila, conversou com as filhas, e ela pôde trazer para mim aquele momento difícil que o Chiquinho passava ali, enfermo, no leito daquele hospital. E eu estava hospitalizado ainda quando ele faleceu, mas nem fiquei sabendo. Quando eu saí do hospital, já tinha até acontecido, estava em recuperação, acontecido o seu sepultamento. O Chiquinho também deixa o seu legado, porque participou ativamente dos destinos e dos dias, dos acontecimentos de nossa sociedade. Dona Terezinha Elza Fernandes é a mãe do Marcelo. Não tive muito contato com ela. Aliás, quase nenhum contato. Mas através do Marcelo, podemos mensurar e saber da grandeza de Dona Terezinha. Que Deus a tenha em bom lugar. Os nossos sentimentos à família. A Dona Pulcina, eu tive oportunidade, até ela, foi ela que pediu, foi uma das que pediram para nós, a nossa interferência, o nosso trabalho, para sanear, para resolver aquela situação de colocação de galhos e outras sobras de construção, lixo no meio também. E que até, por sinal, conversando com uma pessoa
bem ligada à administração pública, eu falei para ela, me traga a foto então. Ela disse assim que iria me dar uma foto, que ela fotografou o poder público colocando lixo lá. Ela ficou de me entregar essa foto. Se ela me entregar, faço questão de mostrar aos vereadores. Porque lá também, há poucos dias, o Poli colocou aí nas redes de internet um filminho aí de mais ou menos 10 minutos, em que ele mostrava lá ser um depósito, ser um hospedeiro de mosquitos da dengue. E até ele veio conversar comigo, estava meio receioso. Eu falei, Poli, você está receioso do quê? Você está sendo mais que cidadão. Mas eu não sei se vou ter alguma retaliação aí. Não, eu falei, de maneira nenhuma. Você fez o que todos nós deveríamos fazer. Como o linguajar aí do povo diz, botar a boca no trombone. Então ele mostrou tampinhas, mostrou lá saquinhos, mostrou lá descartes de vasilhames diversos, lá que tinham depósitos de água, condições excelentes para o mosquito da dengue. Até ele dizia assim, aí poder público, exigem de nós, vão até as nossas casas, mas cuidem vocês primeiro, ele dizia assim, cuidem vocês primeiro daquilo que é do poder público, que é da população. E a dona Porcina, na casa dela, ela mostrou, pelas suas palavras, pela sua honestidade, a realidade daquilo que estava acontecendo aos redores de sua residência. E, infelizmente, a gente não vai poder mostrar a dona Porcina que estamos trazendo aqui as palavras dela para esse plenário, para essa Casa de Leis. E, ao mesmo tempo, trazer aqui o sonho dela para que aquela situação seja resolvida. E para falar em dengue, eu abro aqui um parênteses. A nova vereadora Flávia, acho que ela conhece com muita propriedade, porque ela tem militado no combate da dengue com muito afinco, com muita responsabilidade, e uma pessoa bem de perto no controle da dengue disse que está acontecendo uma desorganização no combate da dengue. E a ponto de autoridades da saúde de fora lançar a seguinte pergunta: Pedrinhas é tida como uma cidade educada, e por consequência, uma cidade educada, ela sabe dos malefícios que uma situação de desleixos, principalmente deixando situações que possam ser locais para prosperar a larva e o mosquito da dengue, pessoas educadas, pessoas cultas, não vai deixar que isso aconteça. E ela falou assim para mim, essa pessoa: eu luto com todas as minhas armas, com tudo aquilo que eu posso fazer, mas está uma desorganização. Nunca se poderia dizer que Pedrinhas teria uma epidemia de dengue. E é o que está batendo aí em nossas portas. Não deu para conversar muito, eu quero arrancar mais dessa pessoa. Inclusive, ela não pediu para mim, não, ela foi bem aberta, não pediu nenhum segredo.
mas eu prefiro não colocar o nome dessa pessoa aqui. Pelo que eu pude ouvir, mensurar e avaliar, os funcionários, aqueles que estão ali no dia a dia, no contato, no corpo a corpo, estão fazendo a parte deles. Os superiores não estão sabendo organizar, não estão sabendo delegar as devidas providências e o respaldo necessário para que esses funcionários nossos possam combater de maneira mais eficiente essa situação difícil que não só em Pedrinha está cada vez mais alarmante, como no estado de São Paulo inteiro. Eu gostaria de falar aqui um pouco de Dona Porcina. Dona Porcina, a maioria dos seus filhos foram meus alunos, a gente sempre esteve lá, uma pessoa de extrema sinceridade, uma pessoa muito simples, mas que conversava com a gente abertamente e conversava com a gente de uma forma muito educada, em que ela colocava em suas conversas, em suas palavras, situações diferentes de família e de nosso município. Ela preocupava muito com o município de Pedrinhas Paulista. E por último, até uma reclamação dela, foi que foi cortado umas situações que ela recebia da prefeitura. E eu fui claro para ela mesmo, falei, vou buscar uma informação para a senhora e trago aqui. E voltei depois lá. E qual foi o que eu obtive? Vá ao Ministério Público. A parte social do município havia cortado da família alguns benefícios, como acontece aí com outras famílias. E aí o melhor caminho é buscar o Ministério Público. Eu tinha aqui, até está fotografado aqui no meu celular, já era para ter falado na sessão ordinária passada, mas não houve tempo suficiente. Ouçam bem, aquilo que sempre eu tenho batido aqui, que eu tenho falado sobre a frota municipal. O que aconteceu? Um trator e uma carreta ficou à tarde lá naquele trevo, perto da cooperativa, perto do posto, pousou lá, passou a noite inteira. No outro dia cedo eu fui lá de novo, estava lá o trator parado, na beira da estrada. Legal para qualquer ladrão, qualquer mal intencionado levar o nosso patrimônio embora. Estava lá no canto, lá. Não trouxeram para a garagem. Eu tenho a foto aqui. Se alguns dos vereadores tiverem interesse de ver, eu tenho aqui a foto que dá bem para ver o local onde estava o trator, colocado lá. Pousou lá. Eu acho isso aí uma situação de irresponsabilidade das pessoas que têm responsabilidade em cima de cuidar da nossa frota, da frota da Prefeitura Municipal. Mais uma vez, colocamos as nossas indicações aqui. Depois temos também a indicação em que pede um guarda. O guarda não é para peitar ninguém lá, não. O guarda não é para ter contato, não, se for lá um drogado, acho que foi mal interpretado, um bêbado lá. Ele é, sim, para ter uma pessoa a mais, para estar principalmente ali na frente, se precisar fazer algum contato com a polícia, ou algum contato com alguma autoridade do município, para que tome providências, e se as providências cheguem até o posto,
esse guarda esteja lá presente e possa fazer isso aí. Muito obrigado a todos. Carlos Pereira Mendonça. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Flávia, público aqui presente, Paulino, Romano, Neia, o nosso jurídico, Itamar, aos internautas que nos assistem em casa, no trabalho, o meu abraço. Gostaria de iniciar aqui falando das moções de pesares. Realmente um período muito triste na nossa cidade, onde faleceram várias pessoas, vários munícipes, amigos nossos, amiga, e também de Maracaí aqui, o Luciano Silva Menezes, irmão aqui do Cido, que já foi comentado aqui, na verdade, com muita propriedade, falou da bondade de seu irmão, e foi quando nós reivindicamos uma moção merecida, e quero agradecer aí parabenizar aí o seu presidente, que colocou aqui a moção para o Luciano, aí, em nome do nosso companheiro Cido. Bem, a dona Erna, mãe da Tatiane e sogra do popular Paturi, na verdade eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas teve aqui o professor que desenhou bem sobre a sua pessoa. A dona Pulcina, bem, há muito tempo que conheço a família, sempre estive ali, sempre eu ia lá e tal, conversar, sempre requisitavam com bastante frequência que não estavam indo e tal, de vez em quando a gente dava um pulo lá, conversava, trocava as ideias, ouvia suas reivindicações, e realmente é uma pessoa bastante participativa e preocupada com os problemas da nossa comunidade. A dona Terezinha é mãe do Marcelo, filho, e mãe de um grande amigo meu também, o Sérgio. São as pessoas maravilhosas. Eu sempre estive lá também, tive muito convívio com eles, inclusive com a dona Terezinha, que era uma pessoa muito digna e muito amável. O seu Francisco, Chiquinho, quando eu aqui cheguei, há 20 anos atrás, a prefeitura funcionava ali onde hoje é o mercadinho, né, lá do Zorro. E também o bazar ali naquela área. E eu sentia, e nós tínhamos ali, até o presidente tinha lá uma sala, né, que era da parte da contabilidade, tinha outras salas em cima, como ficava também lá os secretários e o Pacheco, né, que era o prefeito, a dona Neuza, e nós ficávamos num salão, onde partia ali o atendimento, era parte da área tributária, era a tesouraria, a contabilidade também parte, mais a tesouraria ali e a tributação. E eu senti, quando aqui cheguei, que, inclusive, a saudosa Ornella também trabalhávamos junto, e também é uma pessoa que eu falo com saudade, que tive bastante convivência com ela, uma pessoa muito maravilhosa.
E eu senti que o pessoal era um pouco retraído, talvez era a primeira administração aqui, eu acho que não estava muito acostumado com a coisa, e a turma tinha até meio receio, o Chico era meio fechadão ali, a coisa era meio complicada. E aí eu cheguei, como eu já vim de outra prefeitura, de vários prefeitos, várias administrações, então eu já tinha mais um jeito da coisa, e eu comecei não só por isso também, porque eu acho que faz parte da minha personalidade, me envolver com as pessoas que trabalham comigo e fazer com que o ambiente fique um pouco mais agradável, né? E eu sei que nós pegamos uma amizade muito grande, e o ambiente já começaram a brincar, aceitar a brincadeira, e o ambiente começou a ficar mais agradável. Aí eu levei até a ele a intenção de nós formarmos um time de futebol aí, dos funcionários da prefeitura, para que a gente fazia intercâmbio com outros municípios, como eu já fazia lá em Paraguaçu. Então, era muito bom isso, nós trocávamos ideia, iam para outra cidade e tal, conversar com os funcionários, e depois eles vinham até a nossa cidade. Então, a gente fazia lá um churrasquinho e tal, e quando a gente ia lá, o pessoal também fazia, e a gente conversava, trocava ideia e tal, isso era um intercâmbio muito gostoso, e ele aceitou a ideia. Inclusive, foi o nosso primeiro tesoureiro, isso antes da Associação dos Funcionários, né, a gente montou isso, mas aí precisava de um tesoureiro, porque a nossa intenção era que isso ficasse tudo registrado, ali a participação de cada um, quanto que dava cada um e tal, e ele foi muito participativo nessa parte, e inclusive até chegou a jogar futebol com a gente, né? Então, uma pessoa idônea, muito responsável, honesta, que é o Chiquinho, e que Deus abençoe a ele, tenha um bom lugar, como merece, assim como os demais que se foram também. Bom, eu gostaria de falar aqui que no dia 28 de março, esteve aqui na nossa cidade, os dois deputados que nós apoiamos aqui do PSDB, o Mauro Bragato e o Samuel Moreira. Mauro Bragato, deputado estadual, e o Samuel Moreira, deputado federal. E na oportunidade nós fizemos 2 indicações a eles. Né? Uma delas aqui, eu vou ler para vocês. Cumprimentando cordialmente, vim solicitar a Vossa Excelência que sejam envidados esforços no sentido de liberação de recursos na ordem de R$100 mil para a cobertura da arquibancada do estádio de futebol Pedro da Costa Filho, em nosso município. Referida solicitação se dá em virtude de um forte vendaval ter demolido toda a estrutura que ali foi construída no ano de 2002, deixando aquele espaço sem a devida proteção para os torcedores que ali fazem uso. Então, nós sabemos que, até saiu na imprensa, né, que o nosso amigo aí, o Aparecido e o Serginho esteve lá também reivindicando, fazendo esse mesmo pedido, e eu acho que não custa reforçar. Se não der de um lado, dá do outro, mas o importante é que isso se faça, né, uma verdade. A outra, cumprimentando cordialmente, vimos solicitar Vossa Excelência que sejam enviados esforços no sentido de liberação no recurso da ordem de R$150 mil para a construção de pista de caminhada dos 2 lados da pista na entrada da Avenida Brasil. Referida solicitação se dá em virtude da atual pista estar totalmente destruída por falta de manutenção. Vereadores Renato Françoso, presidente do PSDB, Antônio Marcos Valone, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, vereadores do PSDB. Nas questões das indicações do aterro sanitário, então, não foi nenhuma, nem 2 pessoas que nos procuraram, que demonstraram essa situação,
Então, é algo que precisa ser feito. Então, uma maneira, uma solução nós esperamos da administração municipal que está aí para resolver o problema. Quem é que vai resolver? A administração. De que maneira? Tem que procurar uma forma de atender essa reivindicação e resolver o problema. Quem sabe fechando lá, quem sabe organizando melhor, vê em outra cidade como é que funciona. Tem casa aí, tem porteira, tem portões, existe uma organização. Então, é só ver a maneira que tem que ser feito e fazer alguma coisa, porque da forma como está, infelizmente não pode ficar. Então, o que a gente pede, o que a gente faz aqui é atender as reivindicações da nossa população e, alguma maneira, tem que ter. Da forma como está, não pode ficar. A outra, em relação ao remanejamento de vigia. Nós não queremos aqui a admissão de um novo vigia, Nós queremos o remanejamento de alguém. E isso, quem tem que verificar a forma, a maneira, quem é que vai lá, quem é que está mais preparado para ir, realmente é a administração. Nós temos vigia durante o dia aqui que não sei o que faz lá. No caso aí, até o Orlando, que fica ali, eu não vejo necessidade, nunca houve, e agora, então eu poderia remanejar ele para uma outra área, à noite, e de lá encaminhar essa outra pessoa para que faça isso. Na verdade, é importante sim, porque inibe a presença a qualquer situação dessa. Tendo uma pessoa lá, inibe. No momento que eles estão fazendo o procedimento lá dentro, fica desguarnecida a portaria. É muito importante que tenha alguém ali para ficar ali. Vai deixar lá sem ninguém? Os motoristas que têm um alojamento fora, na parte externa. Então fica, na verdade, ali mesmo, as duas auxiliares completamente vulnerável. E é muito importante, a questão de não estar preparado. A prefeitura pode preparar os funcionários. Eu acho que isso é uma obrigação até. Aqui escolhe quem que prepara. Manda para curso, desde a administração que iniciou, eu nunca me encaminharam para fazer um curso, alguma coisa de preparação em qualquer lugar. E sempre estão indo, vai para Prudente, tem o CETIL, tem outros que faz parte do nosso trabalho. Mas então escolhe as pessoas. Então faça isso com o vigia e torne-o mais preparado para que possa assumir essas funções. E de qualquer maneira aquilo que o professor falou. Ninguém quer lá um mastodonte para enfrentar quem chegue. O que quer? Alguém que iniba qualquer ação desagradável e que esteja ali para entrar em contato com a polícia, para chamar reforço, para chamar um socorro. Então, eu acho que é muito importante, na verdade, isso não foi nós que inventamos, isso foi pedido já antigo de familiares, de pessoas que ali trabalham e que vê essa necessidade. Uma outra, e isso são coisas que não têm custo. Parte das duas indicações que nós fizemos aqui não tem custo nenhum. Basta que se administra com competência. A outra questão aqui, que me pediram também, 5 horas da manhã, isso aconteceu nessa madrugada, 4h30 da manhã, vai o pessoal para marcar a consulta. E só tem um banco ali que cabe 3 ou 4. E o pessoal tem que ficar em pé, porque está fechado lá, o pessoal está fazendo limpeza, tudo bem. Mas não tem um assento. O assento não é suficiente para todo mundo que chega ali. É outra coisa simples de se fazer. Assentos ali fora, para que o pessoal possa esperar, esteja num assento, um pouco mais confortável, aguardando o seu momento de fazer, de marcar a sua consulta. Então é isso aí que eu gostaria de deixar registrado. E, do mais, muito obrigado. Um abraço a todos.
Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, senhores aqui presentes, infelizmente hoje é uma sessão ordinária em que ocorreu nos últimos dias em nosso município vários falecimentos. Então é uma sessão ordinária com a apresentação de 5 moções de pesares, pessoas, todas elas de grande importância para o nosso município, tendo em vista que o primeiro, o senhor Luciano Silva Menezes, irmão do nosso nobre colega Aparecido Silva Menezes, que já foi discutido e falado na sessão ordinária anterior, e que essa moção simplesmente foi apresentada agora, porque não foi apresentada na época, questão de 1 dia ou 2 dias antes daquela sessão. A moção de falecimento da dona Erna Bondarenko, que não cheguei a conhecer, mas tenho conhecimento dos seus familiares, dos seus genros, familiares daqui que moram em Pedrinhas. Então, o senhor Francisco Pereira, sem comentários, farei comentário logo em seguida. Terezinha Elza Fernandes, pessoa também que não cheguei a conhecer, mas a gente já conhece de um bom tempo os seus familiares. A dona Pulcina Ana de Melo Tenório, senhora já há muito tempo em Pedrinhas Paulista. Contato pessoal meu com ela foi raríssimos, mas em vista ao conhecimento que tenho com os seus familiares, esse é um contato quase que todo dia, a gente se cruza, a gente se conversa com os seus familiares. No entanto, mas são pessoas importantíssimas que se foram, saíram do nosso convívio, e acha lá Deus dele um bom lugar, um lugar merecido pelos que eles fizeram das suas funções aqui nessa terra. Gostaria aqui, mais no caso, de discorrer um pouco mais sobre o falecimento do senhor Francisco Pereira de Souza, meu tio, casado com uma tia minha, irmã do meu pai, que todo mundo conhece ela como Jandira, Dila, mas na verdade o nome dela é Jandira Domingues de Souza. Eu só tenho aqui a enaltecer essa pessoa que tive a felicidade de tê-lo na família, onde que ele demonstrou ser um grande homem de caráter, uma honestidade a ferro e fogo que ele provou em toda a sua passagem por esta comunidade de Pedrinhas Paulista, em que todos viam nele a honestidade personalizada. Uma pessoa sempre atenta, sempre atenciosa, participou de várias associações da nossa comunidade, fez parte da paróquia, do jardim, e em todos os eventos, que seriam eventos assim de beneficente à nossa comunidade, como festas de São João, festas caipiras, juninas, aí ele sempre participava, ajudava. Então é uma pessoa que realmente Pedrinhas perdeu muito. Tenho certeza que Deus já lhe deu o seu lugar garantido e bom, e que sentimos aqui
a sua falta, mas que ele sirva de exemplo para muitas pessoas que aqui deixou, e pedir força para os seus familiares de aceitar esta sua ausência, que é um caminho da vida, faz parte da vida, mas é uma falta que pode demorar alguns tempo para que seja aceita por todos aqueles que conviviam diariamente com ele. Então eu só gostaria de discorrer sobre isso, porque eu acho que nem existe tantas palavras para direcionar a essa pessoa que foi o senhor Francisco Pereira de Souza. Gostaria aqui de aproveitar também a oportunidade de agradecer a todos os vereadores, principalmente aos vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que aceitaram, né, a colocação extrapolando os prazos regimentais para se aceitar e elaborar o parecer do projeto número 10, que é justamente aquele que trata sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Então, agradeço aí as providências que foram tomadas pelos vereadores e que chegou a contento, porque foi um pedido verbal da assessoria da prefeita municipal, a minha pessoa, e eu intercedi, falei que ia interceder junto aos vereadores para que se fizesse o mais rápido possível a aprovação desse projeto, tendo em vista a urgência real de se ter esse projeto, para que no prazo que é estabelecido na própria lei maior, que é a resolução 170, que essa eleição ela tem que ocorrer no mesmo período de outubro, nas eleições, um ano após a eleição presidencial. Então, existe aí agora um prazo que já está sendo contado, e que essa eleição vai ocorrer, então, no mês de outubro. E que estaremos lá nós, todos os vereadores, todos os eleitores de Pedrinhas Paulista, vai fazer parte desse sufrágio, porque são duas fases essa eleição. Tem uma fase eliminatória, que é feita uma prova com 40 questões, né, de conhecimentos, e uma redação, e os classificados vão ser colocados ainda a segunda fase, que é uma eleição. Eles vão ser escolhidos pelos eleitores de Pedrinhas Paulista. Então já vai ser marcado toda essa tramitação aí, data da eleição e tal, a data das provas, depois da eleição, depois o encerramento, que seria o empossamento dos eleitos. Então agradeço então antecipadamente todos os vereadores da comissão que fez isso aí, e contar agora com o apoio de todos, né, na aprovação desse projeto aí. Antecipadamente, meus agradecimentos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que o projeto de lei número 010/2015 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 233, parágrafo 3º, artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município.
Coloque em única discussão o projeto de lei número 010/2005, com correção. Em discussão. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei número 009/2015 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 009/2015, com correção. Em discussão. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarildo Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada que conste na ordem do dia, conforme o estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, conceda a palavra para a explicação pessoal ao vereador Antônio Villani. Antônio Marcos Valone. Flávia Garotti Muniz. Boaventura Aparecido de Melo. Wilson Alves da Silva. Carlos Pereira Mendonça. Passa a palavra. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 27 de abril de 2015 e dou por encerrada a presente sessão.